Valeu, gente. Muito Obrigado, obrigado. Valêncio. Obrigado, Valêncio. Obrigado, LiveView. Bom dia, pessoal. Eu sou Marcelo Bibi, SAP Ariba, e tenho comigo o Lucas, da DPSP. Lucas, queria te apresentar um pouquinho. Na verdade, mais do que uma palestra, a gente vai ter aqui uma apresentação do Lucas, tá? Onde eu vou fazer aqui uma mediação, um pouquinho do início da coisa. O Lucas, ele é, além de diretor de compras, ele é também controller na DPSP, então ele tem uma função dupla, traz aí uma experiência comercial, uma experiência de operações muito interessante, agrega um valor bastante diferenciado, eu diria, à função de compras, né? Ele entende a necessidade de processo, de ter as pessoas certas nos lugares certos, tem uma trajetória legal, mas eu acho que melhor do que eu falar, eu acho que é legal você falar um pouquinho, né, Lucas? Conta um Legal, pouco da tua Marcelo. experiência. Bacana. Até para apresentar um pouco a DPSP para quem não conhece, né? Nós somos a segunda maior varejista farma do Brasil, nas marcas da Drogaria São Paulo e da Drogaria Pacheco, são mais de 1.300 lojas, mais de 25 mil funcionários aqui dentro, faturamento acima de 10 bi. E aí, nesse contexto todo desse varejo farma, né, o meu papel aqui dentro, eu, pouco mais de um ano atrás, recebi o convite aqui para gerenciar e tocar duas cadeiras aqui dentro, que é a cadeira de controller e a cadeira de compras. Então, como você bem comentou, essas cadeiras, elas ficam dentro do meu guarda-chuva aqui dentro da DPSP. Eu tenho uma passagem pelo varejo em outras áreas, né, em áreas de operações, áreas comerciais, áreas financeiras, sempre tive uma visão muito próxima do negócio, do dia a dia, da ponta, da loja, dos fornecedores, e aí tive a felicidade de ter esse convite, de ter essa área de compra junto comigo. Tenho hoje um time bem bacana aqui, que eu vou falar um pouco dele, e estamos aqui fazendo um trabalho bem legal de transformação da área, de transformação cultural, de mindset, de tecnologia, de processos e trazendo eficiência e qualidade aqui para os nossos funcionários, para nossas áreas aqui internas. Que legal. Conta um pouquinho essa mudança que você conseguiu trazer para a DPSP, né? Eu acho que antes você me contou um pouquinho, vocês não eram bem uma área estratégica. Conta um pouquinho disso para a gente. A gente vem, acho que como empresa, como varejo, se organizando nos últimos anos, né? E essa área não foi diferente. Quando eu cheguei aqui, né, junto com o time, essa área ela tinha já um papel importante aqui na empresa, né? Era a área que tentava centralizar todas as compras, mas num papel ainda muito passivo, né? Um papel realmente de atender às demandas e menos estratégico no sentido de estar próximo das áreas de negócio, de questionar, de mudar realmente o mindset para ser uma área que tira pedido para uma área que faz negócio, para uma área que entende a necessidade do cliente, que propõe escopos diferentes. E aí, acho que uma das primeiras coisas, quando a gente começou a organizar aqui a casa, foi olhar alguns pilares aqui dentro, né? Então, pilares, primeiro, começando pelo pilares de pessoas, a gente entendeu que dentro do time tinham pessoas muito boas, que a gente precisava apostar, dar mais escopo, dar mais responsabilidade, que é pessoas que iam voar e que iam muito longe. A gente trouxe um gerente, né, um gerente de mercado, né, que foi o Rodrigo Simeonato, que fez toda uma transformação aqui dentro também, junto com o time, para poder trazer esse novo mindset. E, obviamente, né, tiveram pessoas ali dentro que acabaram não se encaixando nesse modelo que a gente teve que aproveitar de outra forma. Nesse processo, para que essa transformação acontecesse, a gente revisou todos os processos da área, então a gente reescreveu as políticas da empresa, entendendo que a gente precisava de etapas ali de aprovação, de um maior controle de alguns processos, né, dando clareza até para as áreas clientes do que podia e do que não podia fazer, dos times, dos SLAs. Isso deu segurança também para o nosso time conseguir trabalhar, né, sabendo que ele estava por trás com uma política bem embasada e que conseguia atender a área cliente. E no braço de tecnologia, isso não era possível se a gente não trouxesse ferramentas também adicionais para essa equipe, né? A gente tem um caminho ainda importante a evoluir nessa parte de ferramentas, mas a gente trouxe aqui o Ariba, né? Então o Ariba foi um parceiro nosso para ajudar a construir tudo isso, para ajudar a botar na ferramenta tudo isso que a gente escreveu como política, todos esses processos, e isso foi fundamental, porque com essa visão de processos bem integrados e com uma ferramenta por trás, a gente conseguia mensurar as entregas, conseguia ter os KPIs corretos, conseguia dar visibilidade dos contratos e as aprovações necessárias, e muitas vezes até envolvendo a diretoria da empresa, dando muito mais visibilidade para o board, até das entregas da área, né? Então, isso É isso que eu ia te perguntar. Como é que você fez para convencer a diretoria, para trazer o benefício, enfim,
a ferramenta para implementar? Como é que foi o teu processo aí? Não vou dizer que foi um processo fácil, tá? Sempre é um processo árduo. Eu brinco com um time aqui que parece quando implementaram o check-in automático lá na companhia aérea, né? No começo, pô, você estava acostumado a ir no balcão, a menina fazer lá o check-in para você, era muito mais fácil. Hoje em dia, ninguém nem pensa nessa hipótese. Então, fazendo um paralelo bem simples, era parecido. No começo, o cara fala, cara, por que eu tenho que preencher isso aqui, né? Mas eu ligava lá para o fulano, mandava o WhatsApp e resolvia. Você falava, olha, se não for assim, depois eu não consigo mensurar, eu não consigo saber se eu estou atrasado, se eu não estou, eu não consigo depois entender as visões financeiras desse ciclo como um todo, e aí foi um processo de realmente pegar na mão, treinar muito as áreas, primeiro um convencimento do nosso time interno que a ferramenta era importante e que era o melhor jeito até para resguardar o papel do comprador aqui dentro, e pegar realmente ali dentro das áreas, das diretorias, dos diretores, ensinar a fazer, está muito disponível para fazer, e hoje a gente tem uma outra, acho que uma outra etapa já superada dessa ferramenta. E uma coisa bem bacana, Marcelo, no meu papel lá de controller, né, então eu sou responsável por garantir aqui não só o orçamento da empresa, mas a entrega dos resultados financeiros do negócio. E nesse papel de compras, acho que logo no começo me chamou muita atenção, as primeiras apresentações traziam aqueles savings assim enormes, né, de negociações, e eu falava, por que eu não vejo isso no P&L? Porque eu estou lá olhando o P&L do outro lado todo dia e eu não estou vendo isso. E esse processo de dar clareza e englobar na ferramenta isso, fez com que a gente amarrasse muito melhor esse processo como um todo. Então, o que a gente consegue ver hoje? Hoje eu tenho esse orçamento quebrado por áreas, né, pelos grandes fornecedores, então toda vez que a área de compra consegue uma negociação melhor, ou por fornecedor, ou porque conseguiu um escopo mais eficiente, conseguiu otimizar alguma coisa, eu consigo hoje rastrear e falar assim, olha, o seu orçamento era X, negociou para Y, então essa diferença foi perdida, né? Essa diferença virou saving para a empresa, e não mais um dinheiro que se perdia ali na área. Que, inclusive, pode ser aplicado num outro projeto, né? Exato. Um novo orçamento, enfim. Exato, e aí esse recurso vem para a mesa da diretoria para poder ser investido em coisas que fazem sentido para a diretoria, né? Que fazem sentido para a empresa como um todo. E foi muito importante, acho que nesse momento que a gente passou, né? Coincidiu com esse momento de Covid, que é um momento, né, que foi delicado aí para várias empresas, para o varejo como um todo também foi, acho que o varejo farma não foi dos que mais teve impacto, né, diferente de outros varejistas, mas a gente inevitavelmente também teve uma perda ali de receita, né, principalmente lojas de shopping, lojas de alguns centros comerciais que foram afetados, e a pauta de eficiência virou mais do que nunca uma pauta importante na empresa, né, porque buscar eficiência era importante para poder equilibrar nosso P&L como um todo. E aí a área de compras, ela ganhou um protagonismo nesse processo fenomenal, porque o fato de a gente ter conseguido se estruturar e conseguido embarcar esses processos, essa tecnologia, fez com que a gente conseguisse estar muito mais próximo das áreas de negócio, buscando os fornecedores, buscando novas soluções e trazendo esse saving de forma real para a companhia. Então, hoje eu consigo pegar o P&L e olho o P&L e eu consigo falar quanto do P&L ali dentro veio da área de compras, quanto que a área de compras trouxe realmente de saving e trouxe de trabalho, e tudo está rastreado, mapeado. Então, gera uma credibilidade para a nossa área muito grande. Uma credibilidade não só com as outras áreas, que cada vez mais envolvem a gente, envolvem em processos que antes a gente não era envolvido, que eram processos mais fechados aqui dentro, mas envolve também com o próprio board, com a diretoria, com os acionistas, onde a gente ganha uma confiança para continuar investindo na área, para continuar crescendo, para continuar se desenvolvendo aqui dentro. O time ganha, porque o time também tem uma outra cabeça, tem uma cabeça muito mais de realmente questionar as áreas e trazer essa eficiência e realmente ser um parceiro ali de negócio das áreas como um todo. Então, isso para o time é muito importante. Tem até um caso curioso aqui, quando a gente começou a fazer esse trabalho, a área aqui dentro, ela chamava área de suprimentos, que é um nome comum em várias empresas. Tradicional. Não tem nada de mal com isso. Mas aqui dentro, no nosso P&L, a gente também tem um pacote lá financeiro que é de suprimentos, que basicamente é o pacote de material de escritório, sacola, bobina. Então, muitas vezes, a área era vista, né, por quem não conhecia, como uma área que comprava esse material básico ali, né, de reposição de loja. E a gente até falou, vamos mudar o nome da área? Então, a gente mudou o nome da área, virou a área de compras indiretas aqui dentro, e isso gera um mindset muito diferente.
porque é um mindset que a gente tem que ser a área de negócio aqui dentro, a gente é uma área super estratégica, que faz diferença para o nosso cliente como um todo. Então, foi uma coisa simples, mas que faz com que o time se sinta muito mais engajado e empoderado nesse sentido. Eu ouvi falar de dois casos interessantes, um deles de redução de ciclo que você teve de assinatura de contratos, aí você está usando uma solução eletrônica também, junto com a gente, de assinatura de contratos. Quanto tempo você ganhou? Isso é mensurável? Dá para dizer isso? É mensurado, a gente conseguiu encurtar, assim, muito, não vou ter agora de cabeça aqui os números precisos, mas foi engraçado, porque essa solução a gente começou um pouco, na verdade, no finalzinho do ano passado, a implementar de assinatura eletrônica, demorou ali a pegar, né, ainda tinha ali uma resistência de alguns diretores, e aí com a pandemia isso tudo foi, então, nesse sentido a pandemia ajudou muito a gente, porque a solução no final ela foi fenomenal, porque para a gente viabilizar a assinatura de uma série de contratos que a gente teve, e nesse momento que cada um está na sua casa, cada um está ali ainda, agora começando a retornar ao escritório, foi fundamental, né, e ganhou uma celeridade e foi vital nesse momento que a gente estava vivendo, né, então é uma ferramenta que não tem volta, né, a gente voltando para o escritório, a gente não para de usar, né, já virou aqui a nova ferramenta, e gera ali um controle muito grande, né, então hoje a gente sabe ali realmente onde que está parado esse contrato, na mesa de quem que está parado, e consegue principalmente fazer essa gestão desse ciclo de vida aí desse contrato, né, onde que ele está parado e cobrar as pessoas, e isso traz para a gente sim uma qualidade muito maior. Legal, quando você fala de controles, etc., saber onde está, dashboard, você está usando alguma coisa de dashboard, vocês criaram alguma coisa? A gente criou, tá? A gente criou aqui alguns internamente, principalmente para a gente conseguir gerenciar esse ciclo de compras, né? Então, a gente tinha aqui já alguns controles antes, mas a ferramenta ela acaba ajudando muito a gente nesse sentido, porque aí eu consigo saber exatamente quem é a área solicitante, quem é o comprador que está tocando aquilo, há quanto tempo está, em que etapa está cada coisa. Então, a gente tem aqui alguns dashboards que são diários, outros semanais, onde a gente consegue acompanhar exatamente aquele contrato, onde que ele está parado, aquele processo de compra, está na mão de quem, já voltou, em que etapa que está, se já fez a primeira rodada do bid, se não foi, e até para nosso processo aqui interno de compliance, auditoria, isso é muito rico, porque esses dashboards, eles começam a dar indicações para a gente de onde a gente tem gargalos, não só de produtividade, porque a gente entende, puta, aqui de repente está um pouco mais sobrecarregado, eu posso reconfigurar ali o meu time para se apoiar e dar vazão em algum assunto que eventualmente está pegando um pouco mais, mas também ajuda a apontar eventualmente alguns pontos que são, né, que a gente entende que, olha, aqui talvez tenha uma oportunidade da gente melhorar o processo, da gente melhorar aqui a segurança como um todo. Então, isso dá para a gente uma qualidade no trabalho muito maior. Né? A gente consegue, com esses dashboards, entender até nas áreas clientes, né? Então, para quem que eu estou devendo mais, né? Então, quando eu vejo um diretor aqui dentro, a gente sabe, puta, quanto que eu estou te devendo ou não. Antes era engraçado, ele pegava, às vezes, no corredor e falava, olha, você está me devendo aquele processo. Eu falei, cara, nem sabia que esse negócio estava acontecendo. E aí, agora você ficava vendido, e agora você tem uma previsibilidade muito maior para falar assim, olha, eventualmente esse processo aqui está atrasado por esse motivo, vamos repriorizar isso aqui, a gente consegue fazer dessa outra forma, olha, preciso do apoio do teu time, porque o teu time está segurando essa informação, a gente precisa que eles deem vazão nessa análise para a gente conseguir adiantar esse processo como um todo. Então, a gente vira a mesa, né, vira ali o jogo como um todo, para ser muito mais proativo no nosso trabalho, né, e muito mais, né, buscando realmente soluções diferentes. Você colocou dashboard, você colocou ferramenta, você colocou assinatura eletrônica, contratos eletrônicos, você ganhou produtividade, certo? O que você fez com essa produtividade? Você trouxe categorias? A gente trouxe muita coisa que a gente não entrava antes, então, que muitos negócios aqui dentro que a gente acabava passando um pouco mais distante, a gente ficou muito mais próximo. E nesse ano, especificamente, a gente, até pelo trabalho aí de eficiência por conta do momento Covid, a gente fez um trabalho muito importante que foi revisar 100% dos nossos contratos. Uau. Então, a gente conseguiu se organizar aqui dentro. Era um processo que, acho que fazia muito tempo, na verdade, nunca tinha sido feito nesse nível de detalhe como um todo, e a gente sentou, pegou aqui todos os fornecedores, trouxe para a mesa todos os fornecedores, e não só numa ótica de apertar o fornecedor, porque não era bem essa a ideia, mas numa ótica de buscar parceria e de entender modelos de negócios diferentes
que poderiam, nesse momento que a gente estava vivendo, trazer eficiência para os dois lados. Então, a gente reviu o escopo de muita coisa, entendeu quais eram as clientes, eventualmente, produtos, né, serviços que a gente estava comprando, que não faziam mais sentido nesse contexto atual. Então, boa parte dessa produtividade, né, que você comentou, né, dessas horas que ficaram livres aí para o time, serviram para a gente entrar nesse universo e mergulhar em processos que a gente não mergulhava com tanta profundidade. Aqui na área de tecnologia, por exemplo, a gente, que é um processo que sempre é mais complexo, né, porque a parte de tecnologia exige um conhecimento muito mais técnico, a gente conseguiu trazer gente boa e que conseguiu entrar ali junto com o time de tecnologia para buscar N oportunidades em sistemas, em fornecedores, em processos que eram feitos. A gente tem um investimento muito pesado aqui no digital, já tinha uma agenda pesada em digital para os próximos anos, e obviamente, como todas as empresas com a pandemia, isso acelerou imensamente, então a gente antecipou aí 2 anos de investimentos para agora, para viabilizar o negócio. Então o time de compras foi fundamental nesse processo também, para conseguir entrar nessa agenda do digital e antecipar negociações que estavam previstas para o próximo ano, e que a gente conseguiu já começar e entrar com um nível de profundidade bem maior. Então, essa produtividade foi muito bem-vinda nesse processo como um todo, está sendo, na verdade, e a gente tem planos aí ambiciosos para o próximo ano. Você falou a gente falou também de ferramenta como contrato, assinatura digital, etc. Leilão, você está usando? A gente usa, tá? A gente ainda tem um caminho importante para a gente aumentar esse tipo de ferramenta. A gente usou algumas vezes aqui dentro e foram muito bem sucedidas, principalmente em modelos onde o escopo era muito mais claro, né? A gente tinha ali então, vou dar exemplo de alguns, né? A gente fez para gráfica recentemente, fez para outros fornecedores de telefonia, para alguns outros processos que a gente tinha um escopo mais bem definido, alguns de tecnologia, e é super legal. E ele traz algumas coisas bacanas, assim, não só a eficiência financeira, né, que ele te permite ali fazer o leilão de japonês, holandês, de várias formas diferentes, mas principalmente ele te dá uma visão de compliance fenomenal, porque chega no momento em que ninguém está vendo esse processo, né, não está vendo você, não está vendo a área cliente, a gente joga na ferramenta, e aí, eventualmente, qualquer coisa ali dentro que possa estar estranha, a ferramenta te ajuda a blindar e te ajuda a trazer uma segurança para o processo muito maior. Então, a gente fez, sim, a gente está fazendo, tem ainda um dever de casa para fazer muito mais, tem potencial para isso, e ele traz um ganho muito bacana. Bacana para a gente, bacana para o fornecedor, porque o fornecedor também sente que ele está participando de um processo que é justo, de um processo que está respeitando transparente, né? Transparente, exatamente. Então, ele sabe que a gente está fazendo aqui o máximo de esforços para realmente trazer aquele fornecedor que trouxe a melhor proposta como um todo e tirar aquele lado de subjetividade, muitas vezes, que uma área cliente pode ter, porque já conhece aquele fornecedor, porque já prestou o serviço, já confia. Você tira isso e você traz uma visão transparente para o fornecedor, para a gente, que dá segurança para toda a empresa, de que o processo foi bem conduzido e que vai trazer ali os ganhos que eram esperados. A gente falou de produtividade, você tocou um pouco no tema pessoas. Como é que está a moral do time? O que eles estão gostando? Como é que está? É legal perguntar para eles. Tem resistência. A minha visão. Mas é bem legal, assim, ver, porque eu acho que o time, ele evoluiu muito. Né? Acho que a gente trouxe pessoas legais para o time e tinha pessoas muito boas aqui dentro que, ao dar o papel certo, a reconfigurar de uma forma melhor a área e a empoderar e ser reconhecido pelo board, pela diretoria, vem dando uma moral muito boa para o time. Hoje o time se sente muito mais à vontade em questionar as áreas, em entender, em meter o bedelho lá, muitas vezes em coisas que a área está trazendo, e o mais legal é que a área vê isso hoje com bons olhos, né? Então, é muito bacana, assim, as portas que se abriram para o time de compras dentro da empresa, e como hoje a gente é convidado, né? Antes acho que a gente tinha que bater lá na porta para pedir licença para entrar, para se meter. Hoje não, hoje as áreas abrem a porta para a gente, convidam a gente para a festa, né? Ó, vem para cá, me ajuda a entender o negócio, e para o nosso time é super legal, né? Porque é uma visão diferente mesmo, uma visão de se sentir importante no processo, de sentir o quanto que você influencia na cadeia como um todo, né? Lá no cliente na ponta, né? A gente tem um ponto aqui muito bacana na DPSP, que é uma premissa da nossa cultura, atender bem o nosso cliente.
né? A gente lida com saúde, a gente lida com gente, e o nosso time não é diferente aqui no escritório, né? A gente atender bem as áreas e ser reconhecidos como uma área que atende bem as outras, e que as outras áreas querem a nossa proximidade, porque enxergam valor no nosso trabalho, é fenomenal. Então, acho que para o nosso time é muito bacana, dá um senso de empoderamento, de pertencimento, até com a cultura da empresa muito maior, né? Não só, né, acho que a felicidade de fazer parte da área de compra, mas né, de se sentir feliz de fazer parte da DPSP como um todo. Então, acho que isso é bem legal, assim, é uma mudança que a gente consegue ver e que a gente vem trabalhando para cada vez elevar mais ainda o nível desse trabalho como um todo. E você teve algum tipo de resistência, Lucas? Como é que foi isso? As pessoas, aí falando um pouquinho mais da ferramenta em si, foi fácil, não foi fácil? Como é que foi essa entrada nova no processo, essa mudança? Fácil é uma palavra muito difícil. Eu falar que é fácil, boa parte vai me bater falando que é fácil. Não foi fácil, não. Foi um negócio trabalhoso, né? Acho que foi trabalhoso e foi legal, assim, que o time aqui de compras, eles abraçaram a ferramenta e toda essa implantação, ela foi feita dentro de casa, né? A gente optou, por exemplo, né, e aí vai uma estratégia de cada empresa, do momento de cada um, mas a gente optou por não trazer, por exemplo, uma consultoria para ajudar na implantação. Então, a gente pegou o nosso time, pegou aqui, juntou pessoas que conheciam um pouco mais e falou, ó, a gente vai implantar do nosso jeito, que depois não vamos reclamar que a consultoria veio aqui, implantou e não funciona. A gente vai implantar. Então, por bem e por mal, foi a gente que fez. E o time abraçou isso de uma forma, e com o próprio apoio do time da SAP, implantaram a ferramenta de uma forma muito bacana, muito rápida, realmente com a cara que a gente precisava, sem complexidades que não iam agregar nesse momento, mas muito funcional. No começo, como eu comentei, há sim sempre tem uma resistência, porque é um processo que, num primeiro olhar, ele parece mais burocrático, porque ele te exige muito mais informações do que mandar um WhatsApp, mas, por outro lado, a riqueza de informações que ele traz e a riqueza de rastreabilidade do processo é fantástica. Então, os próprios diretores que no começo, né, tinham um pouco mais de resistência, hoje eles ficam muito felizes de entender que um contrato, ao ser aprovado, segue esse fluxo e vai para a minha aprovação, vai para a aprovação deles, e dá uma previsibilidade para a gente enorme. Então, antes, o que acabava acontecendo? Dependendo de como a coisa acontecia, eu botava um fornecedor para dentro, e eu só ia ter visão do gasto daquele fornecedor lá quando eu fosse pagar a nota desse cara, quando lançava no meu resultado. Hoje, no meu processo inicial, quando eu estou contratando, eu já sei que eu vou precisar daquela despesa, ou que eu vou precisar daquele investimento daqui a 6 meses. Então, eu já considero isso no meu forecast, eu já prevejo isso no meu orçamento, e aí isso dá uma transparência muito maior para os diretores, né? Eles sabem o que eles estão aprovando, eles sabem como que isso vai impactar o resultado deles, e eles conseguem tomar uma decisão antecipada, né? Eles conseguem, antes de já contratou, já está pagando, eles conseguem avaliar aquilo que realmente faz sentido, se realmente aquele escopo é o melhor escopo ou não. Então, essa previsibilidade, ela é fundamental, né? Então, é um processo, sim, difícil, não é um processo fácil, mas é um processo extremamente viável e, mais do que viável, ele é necessário, né? Acho que não tem como, né, a gente conseguir evoluir sem uma ferramenta, né, enfim, seja lá qual for, a gente escolheu uma que a gente está satisfeito, mas tem outras, que a gente não consiga ter ferramentas ali que possam abarcar o nosso processo, incrementar a tecnologia como um todo, e como você comentou, né, essa produtividade que a gente ganhou foi fundamental para a gente fazer uma série de coisas que a gente precisou fazer esse ano. Sem uma ferramenta por trás, isso não seria possível, né? Então, é um processo que dá trabalho, mas ele é extremamente gratificante quando você olha o resultado dele. Você falou aqui de economia, você falou aqui de produtividade, você falou de transparência, e você comentou lá no comecinho que você tinha um início, quer dizer, e aí falando talvez um pouquinho mais de ferramenta, como é que você começou? Que módulo você começou? Como é que foi essa tua trajetória? A gente começou aqui, a gente tinha já o contract, né, que você comentou, né, para poder fazer essa gestão do contrato todo, ele já era utilizado, né, antes, e aí a gente acabou potencializando ele muito, né, por conta da pandemia, e aí hoje ele é
a nossa ali principal ferramenta. A gente colocou o sourcing aqui dentro, então o sourcing também ajudou a gente principalmente em grandes negociações estratégicas que a gente tem aqui dentro, que a gente precisou fazer esse ano, e que dando muito mais transparência para esse processo. Então, hoje, boa parte aliás, tudo passa pela ferramenta, e boa parte a gente consegue rastrear ali e ter essa previsibilidade pelo sourcing. Isso é bem legal. A gente tem planos aqui de colocar outras ferramentas. A gente está no processo agora com colocar a ferramenta do SLP para gestão de fornecedores, e aí é um próximo passo que a gente quer dar aqui, que é atuar próximo desses fornecedores, melhorar essa relação com os fornecedores como um todo, né? A gente ainda vê uma necessidade importante de melhorar essa relação com eles. Acho que a gente conseguiu melhorar muito a relação com nossos clientes internos e com a empresa aqui dentro. Isso acho que foi um salto, né, muito bacana da nossa área, mas com fornecedores a gente tem ainda um dever de casa importante. Então, a gente entende que essa ferramenta vai ajudar a gente a ter mais informações desses fornecedores e poder também criar um outro ciclo de relacionamento com eles, né, trazendo eles mais próximos da área de negócio, entendendo melhor as demandas deles, né, as necessidades que eles têm aqui junto com a empresa, entendendo melhor como é que a gente consegue usar da expertise deles para trazerem soluções novas para a gente, e a gente entende que isso tudo no final gera ganho para a empresa, né, então não é um ganho só pelo fornecedor, né, isso é necessário para o fornecedor também conseguir, né, me trazer também soluções diferentes que gerem ganho aqui dentro. Então, esse é um próximo trabalho que está aqui, a gente está já iniciando agora nesse final de ano, para já finalizar isso e dar esse próximo salto. E a gente tem um trabalho importante ainda com buying, que é a nossa próxima empreitada aí, para principalmente aquelas compras pontuais, a gente conseguir trazer, de novo, mais automação para esse processo, mais produtividade. Hoje a gente conseguiu se organizar de uma forma aqui dentro que a gente consegue entregar bem o que a gente tem hoje de demanda, mas a gente já está batendo no nosso topo. Então, a gente, como empresa, a gente tem uma demanda de crescimento importante para os próximos anos, né, de abertura de lojas, de expansão no digital, de outras áreas que estão crescendo, serviços farmacêuticos, e a gente entende que para esse próximo salto da empresa, a gente não vai conseguir acompanhar se a gente não tiver uma ferramenta que ajude a gente a também ganhar velocidade nesse processo como um todo. Então, esse é o próximo passo que a gente está desenhando aqui dentro, para também ganhar produtividade, e aí usar essa produtividade de novo para abarcar novos processos, novas categorias e novas demandas que a gente já sabe que vão surgir aqui para o próximo ano. Quando você fala do buying, você está pensando também em atender melhor o teu cliente interno ou só em tirar esse tail spend da tua trilha para você ser mais produtivo, mais estratégico? Não. Qual é a tua visão? As duas coisas. Acho que a relação do cliente, a experiência com o cliente é completamente diferente, né? É um negócio muito mais simples, muito mais fácil de você trabalhar, e a gente não tem dúvida que para o cliente, talvez essa vai ser até muito mais fácil de ser adotada do que foi a do sourcing. Porque essa para o cliente, assim, é um ganho para o cliente já num primeiro momento, né? De largada, não tem como ele achar outro processo melhor. Então, né, a gente vem desenhando aqui dentro para isso ser também uma forma muito bacana e muito bem implantada, para que as áreas ganhem também muito com isso, né? A gente entende que para esse nosso, por isso que eu falei, no próximo ano a gente tem ainda desafios ali importantes para continuar evoluindo, isso está na nossa agenda, e foi bem legal, Marcelo, porque por onde a gente começou foi importante para a gente ganhar credibilidade com a empresa, e credibilidade com o board, com os acionistas. Porque a gente sabe que qualquer investimento, e não é um investimento baixo, né, são investimentos altos, né, demandam aqui dentro como um todo, e competem com outros investimentos da empresa, e no final, quando você tem um case, né, um case de sucesso ali para comprovar que trazer a ferramenta gera valor, e é um valor perceptível para todo mundo, é um valor que gera reflexo no P&L, isso te endossa a fazer novos investimentos. Então, acho que isso está sendo bem legal, assim, a gente começou ali pequeno, a gente fez lá um processo, fez muito bem feito, o negócio está funcionando bem, e aí, mérito total para o time aqui que vem conduzindo isso, e agora a gente está indo para uma próxima etapa já com uma responsabilidade
grande, mas com uma confiança do lado da diretoria e dos acionistas também importante, né, que entendem que a gente vai ser capaz também de implantar isso bem feito e dar um próximo salto ali importante aqui na área como um todo. Então, você me falou aí de pessoas que estão mais felizes, etc. A gente falou um bocado de tecnologia. No aspecto de processo, acho que a parte que você falou, a gente está falando do tripé, né? Pessoas, processo, tecnologia. Na parte de processos, você falou um pouquinho menos, você falou dessa questão de subir o orçamento, de cortar. Que mais você mexeu no teu processo? Você adotou melhores práticas? Para onde foi essa tua linha de análise aí? O processo, a gente deu uma bela de uma organizada nele, tá? Então, acho que primeiro foi revisitar as políticas que a gente tinha, de compras que estavam desatualizadas, e atualizar essas políticas. E quando eu falo atualizar as políticas, definir quais são as alçadas de aprovação, quem aprova o quê, com que tipo de valores esses cortes vão existir, entender os SLAs de cada processo, entender os caminhos que podem existir aqui dentro de compras, né? Então, tem caminhos que são mais emergenciais do que outros, e deixar isso bem claro, o que pode e o que não pode fazer. Depois de desenhado isso, a gente teve um trabalho de ensinar esse processo para a companhia. Então, o time foi, a gente foi nas reuniões, explicou o processo, entendeu como é que ele era feito, colheu os feedbacks das áreas, de coisas que eventualmente poderiam ser ajustadas, olhou para fora, olhou outros players para entender aquilo que era de melhor prática fora também, para conseguir trazer um processo que fosse melhor, né, mas que também fizesse sentido para o nosso business, né, para o nosso cenário atual. Não adiantaria eu colocar algumas regras que a gente viu que aqui dentro a gente estaria num estágio ainda, né, atrás para poder implementar. Então, o primeiro passo foi esse. Depois desse processo, né, publicar essas políticas e desenvolver como um todo, foi entender, e aí, como que a gente colocava isso numa ferramenta para a gente conseguir garantir que o processo estava sendo bem executado. Então, não adiantaria a gente colocar um processo que depois a gente não conseguisse mensurar, que a gente não conseguisse medir, né, que a gente não conseguisse acompanhar o andamento dele. Então, essa mexida e colocada na ferramenta foi importante por conta disso. A gente conseguiu rastrear e, eventualmente, corrigir ali um ponto ou outro do processo que não estava tão bem amarrado. Uma coisa no processo que foi importante, e nesse meu papel de controller, isso acabou me ajudando muito do outro lado, menos em compras e muito mais na área financeira, foi que nesse processo como um todo, a gente envolveu a área de planejamento financeiro para aprovar a visão financeira do case contratado, né? Então, quando o time de compras subia lá na ferramenta, olha, o orçamento para esse projeto é tanto, e o que vai gastar é tanto, a área financeira, ela dava um check e falava, olha, esse orçamento está correto, né, é isso mesmo, ou eventualmente, olha, o orçamento é esse, mas a área já estourou em outra coisa, então, na verdade, esse orçamento lá nem tem mais. E isso, quando chegava para mim, na minha aprovação, já me dava uma previsibilidade enorme do que ia acontecer com a empresa, né, do que ia acontecer com o resultado da empresa. E aí, ao aprovar ou negar um processo, a gente conseguia ter muita clareza e dar também muita transparência aqui para as áreas clientes do porquê aquilo estava acontecendo, né, porque a área também conseguia entender e ter clareza desse orçamento dela. E como você comentou, a gente falou há pouco, nesse processo envolvendo a área financeira, todo o saving que era coletado ali como um todo no processo, a gente tem um processo aqui de projeções constantes, né, de forecast constante dos próximos meses, e a gente fica olhando isso. Bom, o seu orçamento era X, você conseguiu uma eficiência, essa eficiência ela sai ali do teu orçamento. Então, o processo permitiu com que a gente tivesse isso mais bem amarrado, e até para a construção desse forecast mensal ali da área financeira, isso sai hoje com muito mais qualidade, porque eu estou capturando lá na ponta, antes da despesa acontecer, o que eu estou contratando. Então, eu já consigo ter essa previsibilidade. E eu imagino que também esse corte de orçamento não deva ter sido uma coisa fácil, né? A área cliente sempre quer aproveitar para fazer alguma outra coisa para ela mesma, né? Sempre, mas aí isso é uma coisa bacana, assim, que a diretoria comprou muito essa ideia, né? Antes de começar... É isso que eu ia te perguntar, como é que foi o suporte disso dentro a gente da foi DPSP? e teve um suporte total aqui da diretoria, do nosso próprio CEO, de entender que esse era um modelo de cultura que a gente estava buscando, né? A gente entende que a nossa cultura, ela tem um pilar de eficiência importante, e que faz parte desse pilar de eficiência
buscar esse tipo de oportunidade constante. Então, a gente meio que combinou o jogo com os diretores antes, falou, olha, eu vou cortar, tá? Tudo bem? Você concorda? Todo mundo está de acordo, né? Depois não vamos reclamar. E tem funcionado bem, né? Obviamente tem alguma coisa ou outra que às vezes a gente precisa, né, flexibilizar ou entender o contexto, mas de forma geral funciona muito bem, porque eles entendem que esse saving é um saving da empresa, né? Não é um saving da área A ou da área B. E aí, esse saving, sendo um saving da empresa, a gente consegue, como empresa, tomar as melhores decisões de onde investir ele. Então, e esse ano foi muito importante porque exigiu da gente isso, né? Com a história do Covid, ninguém botou em orçamento ano passado que aconteceu o Covid. Né? Ninguém previu esse efeito como um todo. E aí, não só o efeito de venda, mas eu não previ comprar a quantidade de máscaras que eu tive que comprar esse ano. Né? Trazer da China, importar coisa. Então, foi uma coisa muito diferente. E aí, esses savings são importantes para isso, porque nesse momento a gente fala assim, vamos gastar, e não foi um valor pequeno, alguns milhões aqui para comprar máscara, porque é importante para proteger nosso funcionário, vamos comprar o que há de melhor, vamos botar aqui a proteção máxima para a nossa equipe de ponta, para evitar, né, ter qualquer tipo de contaminação. E a decisão foi, puta, vamos fazer. E a gente tinha o recurso para isso. Então, isso para mim é um exemplo positivo de como, ao trabalhar o saving da empresa de forma mais integrada, a gente consegue fazer essa visão e ganhar na empresa como um todo. E nesse processo, a área de compras foi fundamental. Eu nem comentei aqui, né, o quanto que a área de compras, você comentou da produtividade, trabalhou também no momento Covid, né, porque teve uma agenda de compras, né, por conta do Covid que não existia, né, a gente teve que comprar não só, como eu comentei, materiais de EPI, mas comprar toda a parte de limpeza para a loja, higienização de coisas que eram diferentes, que a gente olhava assim e até falava, o que isso faz? Mas dizem aí que mata o vírus, vamos fazer. Então, a gente teve uma pauta também muito diferente para apoiar as áreas nisso. Todo o delivery, que cresceu enormemente esse ano. Então, você contratar, e mais do que contratar, montar modelos de negócio para viabilizar a entrega na ponta, na casa dos clientes. A área de compras foi fundamental nesse processo de evolução como um todo. Então, está um ano bem ativo aí para todo mundo. Você comentou aí, Lucas, uma coisa interessante. Você fala primeiro você falou da área que de compras virou, de suprimentos virou compras de indiretos, etc. E eu imagino que lá atrás o teu escopo fosse muito mais local do que global, né? Quando a gente está falando de indiretos, tem uma certa tendência a ter coisas mais próximas. E de repente você se vê numa demanda de buscar coisa lá fora. A ferramenta te ajudou nisso? Como é que foi isso para você? Foi fácil? Estava preparado? Como é que foi? A gente tem realmente uma demanda muito mais local aqui dentro, né? A gente ainda busca pouca coisa fora, até pela natureza aqui do nosso negócio. A ferramenta, nesse caso, ela teve uma ajuda, sim, mas teve muito mais um trabalho aqui do time, realmente, de entender, de fazer parcerias e se conectar aqui como um todo. Acho que a gente precisa ainda dar um próximo passo e aí, sim, usar muito mais a ferramenta nesse sentido, de ajudar a trazer os fornecedores que estão ali dentro, né? E aí, o próximo passo que eu comentei, que está previsto agora para os próximos meses, acho que vai fazer a gente ir nesse caminho, e vai ajudar muito, sim, nesse sentido como um todo. Mas está sendo um desafio bem bacana aí, conseguir, né, tocar essa área, e muito feliz com o time, principalmente, com a equipe, que vem fazendo um processo de transformação, eles que conduzem isso de forma muito bacana, muito plena, dentro da DPSP, e a gente enxerga um futuro muito bacana e muito otimista para os próximos meses. A gente nunca consegue fazer nada legal, bacana, se não tem um time bom, um time bem Sem treinado, dúvida. né? Legal. Ok, Lucas, de minha parte, não sei se Valência vai querer colocar alguma pergunta, etc. Eu vou, Marcelo. Legal, obrigado, Valência.